Bom dia, irmãos. É um prazer imenso poder falar para vocês. Espero que todos estejam bem, com seus familiares. Nós estamos com muitas saudades de cada um de vocês. E o tema do meu discurso hoje é um discurso da Lia Rona, de conferência. O nome dele é Os Melhores Lares, do Elder Whitney Clayton. Ele fala que ele estava passando na rua e ele viu um outdoor. E esse outdoor, ele tinha um anúncio de uma loja de móveis, que falava, então, assim, os melhores lares de Salt Lake City. Então, aquilo fez com que ele ponderasse sobre aquilo, sobre se ele tinha dado o melhor lar para os filhos dele, e se os filhos estavam dando para os netos agora, então, esses melhores lares. Ele falou que ele já visitou vários lares. Então, ele nos dá 4 sugestões de que ele observou nesses lares. Então, o primeiro é o seguinte: primeiro, da perspectiva do Senhor, estabelecer o melhor lar está totalmente relacionado com a qualidade de cada pessoa que vive nele. A melhor característica de qualquer lar é a imagem de Cristo refletida em seus moradores. Então, apesar dele ter visto lá no outdoor de uma loja de móveis, os móveis, as coisas materiais que tem no nosso lar, elas nem entram em questão. Porque aqui diz que a melhor característica de qualquer lar é a imagem de Cristo sobre as pessoas que vivem no lar. Isso é o que mais importa. Os atributos de Cristo são adquiridos com o passar do tempo pelo progresso intencional ao longo do caminho do convênio. Os atributos de Cristo adornam a vida dos que se esforçam para viver com bondade. Eles preenchem o lar com luz do Evangelho, seja seu piso feito de barro ou de mármore. Então, como eu disse, o que tem dentro do lar, se tem uma porta bonita, uma janela bonita, isso não entra em questão. Mas sim, aqui ele fala sobre o nosso progresso intencional ao longo do caminho do convênio. Por quê? Porque a nossa mudança ela não é do dia para a noite. Assim como Cristo, nós também mudamos pouco a pouco. Preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Nós não conseguimos fazer as coisas de uma vez só, ter uma transformação total. Não, nós vamos mudando gradativamente. Mas o que importa é nós termos a intenção. E isso nós não podemos deixar que essa boa intenção ela seja nos tirada ou adormecida em nós. Nós temos que ter boa intenção em fazer as coisas e viver o Evangelho todos os dias. É dessa maneira que há uma mudança no nosso coração. É dessa maneira que a gente se desenvolve, progride. Então, essa intenção, sabe aquele ditado, se não tens vontades de orar, ore até que tenha vontade? É mais ou menos isso. Então, que nós possamos ter boa intenção, mesmo quando nós não temos vontade de ter. Então, a boa intenção, a intenção de fazer as coisas certas, isso é uma característica dos discípulos de Cristo. Nós devemos desenvolver isso. Então, ele fala o seguinte, quando seguimos pacientemente o caminho do convênio do Senhor, nosso lar se torna uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então, pouco a pouco, a gente vai organizando todas as coisas e aí, então, todas as coisas entram no eixo. A gente vai, então, se aperfeiçoando. Segundo, fala que os moradores dos melhores lares dedicam tempo para o estudo das Escrituras. Então, o presidente Nelson, ele nos convidou a transformar e renovar o nosso lar por meio do estudo do Evangelho. O convite dele reconhece que os melhores lares abrigam um afetuoso e vital trabalho de crescimento espiritual, pessoal e de correção de nossas fraquezas. Nós podemos sim, irmãos, corrigir
pequenas fraquezas, grandes fraquezas, com o estudo das Escrituras diariamente. Porque quando nós estamos estudando as Escrituras individualmente, ou mesmo em família, mas individualmente, muitas vezes nós vamos levar ali um puxão de orelha e a gente vai acordar para a vida na questão, muitas vezes, daquele mandamento, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, o Senhor vai nos falar então com amor, sendo paciente conosco, porque assim, às vezes a gente é duro de entender as coisas. Eu sou membro da igreja há 30 anos e eu tenho certeza que de diversas maneiras o Senhor já tentou me ensinar certas coisas que por distração ou por ignorância mesmo, eu não aprendi ou não quis aprender. Então, aqui fala, né, que vai ser um crescimento pessoal e correção de fraquezas. Nós podemos melhorar sim com o estudo das Escrituras, porque é através do Espírito Santo que nós somos convertidos. E quando vem a conversão, qualquer dificuldade que nós temos, a gente sabe que qualquer coisa vale a pena para que um dia nós podemos estar novamente com o Senhor. Qualquer coisa que nós deixamos nesta vida por um desejo momentâneo, como nós temos muito aprendido com o Odair na aula do Instituto, qualquer coisa vale a pena para que nós podemos realmente estarmos limpos e sem manchas diante do Senhor no último dia. Então, o estudo das Escrituras, eu tenho um testemunho sobre isso. Aqui ele cita também que no livro de Mórmon, na Bíblia, em todas as Escrituras, nós aprendemos sobre dificuldade, sobre sucesso que aquelas famílias tiveram, mas aprendemos que eles foram abençoados quando eles guardaram os mandamentos. Quando eles não guardaram, eles não foram abençoados. Isso já se passou muitos anos que as Escrituras foram escritas. Esse mandamento, ele continua em vigor. Se nós guardarmos os mandamentos, irmãos, nós vamos ser abençoados. Se nós não guardarmos, nós não vamos. É simples de entender e que nós possamos realmente ter essa boa intenção de guardar, de fazer. E aí ele fala o seguinte, o terceiro, né? Ele fala que os melhores lares seguem o modelo criado pelo Senhor para seu melhor lar, o templo. Então ele fala aqui que o nosso modelo de lar é o templo. Tanto fisicamente, na limpeza, com um jardim bonito, né? Uma coisa bem assim aciada que ele quer comparar. Mas o mais importante que ele fala aqui são as estruturas do templo, é o alicerce do templo. Ele até cita a reforma agora do templo de Salt Lake, que ele está sendo totalmente reformulado e a estrutura dele está sendo feita para aguentar terremotos, sem que danifique a estrutura. Assim também é a nossa vida. Se nós estivermos preparados, alicerçados, com o estudo das Escrituras, com oração, isso tudo nos fortalece. Quando os ventos vierem, né, os terremotos da nossa vida vier, realmente a nossa estrutura não vai ser danificada. Porque assim, as dificuldades, elas vão vir. É uma coisa certa. Então, nós precisamos estar fortes para que quando essas coisas acontecerem na nossa vida, né? Porque às vezes elas acontecem com um grau maior, às vezes são coisas pequenas, mas que então nós possamos estar firmes, né? E que isso não nos abale. Os mandamentos são os alicerces sobre o qual o discipulado é edificado. O discipulado constante nos torna firmes, inabaláveis e inamovíveis, como as estruturas de aço de um templo. Então, é assim que é a estrutura de um templo.
Experimentar uma mudança de coração é como acrescentar belas características ao interior do templo. E aí o quarto ele fala assim, ó, quarto, os melhores lares são um refúgio das tempestades da vida. O Senhor prometeu que aqueles que guardam os mandamentos de Deus prosperam na terra. A prosperidade de Deus é o poder de seguir em frente a despeito dos desafios da vida. Como eu disse, eles virão. Então, ele cita aqui que ele estava com alguns presidentes de estaca e eles todos estavam preocupados com as suas aulas, com as famílias. Então, ele fez uma pergunta, ele fala aqui, ó, para os presidentes. Presidentes, dos membros de sua estaca que pagam um dízimo integral, uma oferta de jejum generosa, que magnificam seu chamado na igreja, que visitam mensalmente as famílias e há eles designadas como mestres familiares e professoras visitantes, que agora é ministradores, que realizam as reuniões familiar, que estudam as escrituras e oram em família todos os dias. Quantos não conseguem resolver sozinhos seus problemas sem que a igreja tenha que intervir para ajudá-los? Sensível à impressão que recebi, eu fiz essa pergunta aos presidentes da estaca que estavam lá, né? Que estavam preocupados com seus bispos. E aí eles olharam para ele e disseram assim: bem, nenhum. Eles então disseram que nenhum dos membros que faziam todas essas coisas tinham problemas que eram incapazes de resolver por conta própria. Por quê? Porque eles viviam nos melhores lares. A vida de fidelidade que levavam lhes proporcionavam a força, a visão e a ajuda celestial de que precisavam ao meio à turbulência econômica em que se encontravam. Isso aqui era em um outro país. Mas ele quis comparar. Irmãos, eu só queria prestar o meu testemunho de que o meu lar, ele não é um lar perfeito. Nós temos dificuldades, nós temos filhos de diferentes idades, que têm problemas diferentes, que pensam diferente, que têm dificuldades diferentes. Nós somos imperfeitos, né? Mas, com as nossas limitações, eu acho que o mais importante de tudo é que nós temos nos esforçado para viver o evangelho todos os dias dentro do nosso lar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a gente encontra dificuldades que às vezes a gente imagina, poxa, acho que eu não vou conseguir. Mas eu sei também que a capacidade, quando nós temos uma boa intenção, o Senhor, ele vai nos capacitar em tudo que nós precisamos. Quer seja a leitura diária das Escrituras, quer seja qualquer coisa e dificuldade que nós tenhamos. Que realmente nós possamos cumprir os mandamentos do Pai, que tem nos mostrado tanto amor, especialmente por ter dado seu Filho amado, para vir a essa terra e pagar pelos nossos erros, porque erramos todos os dias. E Ele pagou por isso. E então, por causa disso, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de voltar novamente a viver com o Senhor, se nós cumprirmos os mandamentos que Ele nos pede. Eu sou tão grata ao Pai Celestial por ter uma família, por ter um lar. E para mim é o melhor lar, porque é o lar que eu escolhi, é o lar que eu criei junto com meu esposo. Então, que possamos todos nós realmente cumprir e guardar os convênios sagrados que fizemos com o Senhor. Irmão, amo cada um de vocês.
Estamos com muitas saudades. Eu sei que as coisas elas vão melhorar e que logo, logo nós vamos poder estar juntos novamente. E esse discurso eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.